Olá pessoal, tudo bem? Faz um tempo aqui que eu não posto vídeos, né? Tirei umas férias e agora está no começo de semestre, então tá sendo um pouco corrido até a normalizar todas as minhas atividades aqui no YouTube, em redes sociais, em Olimpíadas, no ITA, tudo bem? Que é onde eu trabalho. Mas eu guardei esse tempinho aqui no final de semana para conversar um pouco com vocês sobre um tema que eu já escrevi um post no Instagram, então para quem serve lá. Sabe que eu escrevi um texto lá se perguntando e questionando as pessoas se elas estavam viciadas em estímulos. Bem, então, como faz um bom tempo que eu não faço vídeos de dicas de estudo, eu achei que seria conveniente nós conversarmos aqui no YouTube um pouco mais aprofundado do que aquele texto lá introdutório que eu fiz, sobre esse tema, né, de vício em estímulos, os prejuízos que isso causa para o estudante, né, qualquer outra pessoa, certo? E como tentar combater esse tipo de problema aqui. Então, vamos começar com o diagnóstico da coisa. Então, muita gente hoje, certo, tem uma tremenda falta de capacidade de concentração. Então, as pessoas não conseguem mais prestar atenção em alguém, em algum discurso, certo? Se esse discurso não fosse cheio de estímulos altos, baixos, aqui no caso do YouTube, aparece uma vinheta, cores fortes, uma música alta, né? Isso é que vocês não veem aqui. Aqui basicamente eu estou conversando com vocês aqui no meu quarto, no meu escritório, e então eu não faço uso desses recursos, né? Primeiro porque eu não tenho tempo e segundo porque eu realmente não quero viciar vocês em estímulos. Porque de fato o YouTube fala-se que eu tenho que jogar muito rápido e muito forte para concentrar a atenção de vocês aqui no vídeo, caso contrário vocês vão sair para uma outra aba, né? No meu caso, no meu canal, se você for para outra aba, tudo bem, vai embora, né? E você não vai ter o meu conteúdo e eu não me importo com isso. Estou mais preocupado aqui com quem realmente quer aprender e se aprimorar em termos intelectuais aqui, certo? Muito além da física, né, como é o nome do canal, mas como uma forma mais integral. Certo? Então, se você só assiste vídeo, né, de coisas muito engraçadas, gente gritando, sons altos, mudanças rápidas de cena, então pode ser que você tenha esse vício em estímulos. Isso pode ser desde o que você assiste no YouTube, que você assiste na TV, ou o caso mais típico, né, são as pessoas que não conseguem largar o celular. E no celular você tem uma fonte, né, muito abundante de estímulos. Você está ali num app, vai para outro, recebe uma mensagem no WhatsApp, responde, tem um grupo do WhatsApp com 100 mensagens. Então você sempre tem ali a novidade aparecendo e você tem muito estímulo e, consequentemente, você não precisa desenvolver a capacidade de prestar atenção, né, de se devotar a algo e tentar se aprofundar naquilo. Então, tipicamente, se você não consegue largar o celular e está sempre ali conferindo as notificações, é provável que você tenha vício em estímulos, né? Eu, por exemplo, no meu celular, eu tenho que usar no meu trabalho, né? Mas eu tiro todas as notificações. Então, eu tiro todas as notificações de e-mail, tiro notificações de WhatsApp, todos os meus grupos de WhatsApp que eu odeio o grupo de WhatsApp, né, porque eu acho que tem muita, eu não consigo acompanhar tudo. E se eu tentar acompanhar, eu não consigo fazer mais nada na minha vida. Então eu tiro todas as notificações e acompanho vez ou outra quando é mais necessário, né? Mas eu tento diminuir ao mínimo o nível de notificações porque elas me interrompem, né? É, Então, por exemplo, outro tipo de vício em estímulo que você percebe facilmente é quando você olha para os livros didáticos, né? Então, a pessoa tem dificuldade em ler livros que não tenham figuras, que não tenham caixinhas, que não tenham diagramas, que não tenham seções, né? Então, isso aí tipicamente é um sintoma que você tem uma carência, né, na sua capacidade de atenção. Então, se você comparar livros didáticos antigos com os livros novos, você vai perceber que os livros novos são todos coloridos, né? Estão cheios ali de caixinhas, né? Para saber mais, fique de olho, importante, né? Com cores diferentes, com muitas imagens, com negrito, né? Então você não precisa nem marcar o que é importante no livro, ele já vem marcado, certo? Eu não tenho nada contra isso, né? Isso aí é bom, né? Não é um mal em si mesmo. Na verdade, o autor e a editora fazem isso para facilitar justamente que você apreenda de maneira fácil o conteúdo daquele livro, mas
Se você é dependente disso como uma bengala, e você não consegue pegar um livro, né, sem esses recursos aí e absorver o conteúdo dele, você tem essa falta aí de vício em estímulos. Porque se não tiver algo numa caixa alta, em negrito, né, numa caixa ali com uma cor diferente, né, você não consegue perceber que aquilo é importante por si mesmo, tudo bem? Essa dependência de edições muito novas de livros, em geral, também é reflexo dessa carência da capacidade de prestar atenção a alguma coisa. Em geral, isso aí você também está acompanhado de muita gente, né? Não só essa falta de atenção, né? Mas também uma certa ansiedade que te inibe de aprender. Então, reflexo disso, por exemplo, são pessoas que ficam, principalmente nessa época aí de ensino à distância, nessa pandemia, as pessoas ficam viciadas em assistir aulas na velocidade vezes 2. Né? Então, porque a pessoa não quer gastar tempo com isso, né? Ela tem pressa para aprender, ó, diz logo o que eu preciso aprender. Você se acostuma a assistir os seus vídeos todos, as aulas, na velocidade vezes 2. Isso aí perpassa ainda as aulas e vai até seus áudios de WhatsApp. Então, as pessoas têm preguiça em escrever e ler, passam só áudios e não bastante, pegam esses áudios e ouvem numa velocidade vezes 2. Isso aí pode parecer legal, está sendo eficiente, etc., mas isso aí é muito ruim, porque isso te acostuma a se comunicar, certo? A receber informações numa velocidade que é incompatível com qualquer conversa civilizada que você tenha com alguém, seja na sua família, com seus amigos, com a sua esposa, né, com seu pai, com sua mãe ou com um amigo, né? Você não conversa em vez 2. Então, se você está assistindo esse vídeo em vez 2, pare agora, assista vez 1 e ouça com atenção o que eu estou falando. Tudo bem? Isso aí vai te causar, né, uma ansiedade que você vai parar de conseguir assistir uma aula. Você vai ser completamente incapaz de voltar para o ensino presencial e ouvir uma aula e prestar atenção. Né? Então, tipicamente, a gente trabalha com aulas de 50 minutos, né? Mas eu já ouvi gente falar que alunos hoje em dia não conseguem prestar atenção em mais de 7. Tá? Então, e propondo que a gente deveria se formatar e se adequar a esse novo conteúdo, essa nova forma de concentração e dar aí conteúdo em formas de pílulas. Né? Eu sou completamente avesso e me oponho veementemente a isso, porque no final isso aí só está deixando de educar as pessoas e está colocando a barra ali lá embaixo, né, desistindo, né, de estimular as pessoas e fazer com que elas sejam capazes de prestar atenção a algo por mais um tempo mínimo aí, né, seja 7 minutos ou 10, 15, pouco importa, tá? Mas a gente tem, enquanto professor e mestre, né, enquanto educador, precisa ajudar os alunos a desenvolverem essa capacidade de concentração. Tudo bem? E essa coisa aí de estar sempre pedindo estímulo, né? Outro sintoma claro é o excesso aí de redes sociais. Né? Então, se você está lá no Facebook e fica girando lá a timeline até parar de vir coisas novas, depois sai disso e começa a ir para o Instagram e vai girando, depois vai outras coisas tipo TikTok, Kawaii, sei lá, eu nem acompanho mais tanto isso. Eu comecei a usar o Instagram só porque me disseram que, de fato, era a melhor forma de comunicar com um público mais jovem, né? Mas, seja qual for as redes sociais que você acompanha, né? Se você é viciado, você está jogando aí de uma para outra e você acabou de girar a sua timeline inteira, guarda o celular. Daqui a 10 minutos você vai para o celular de novo, como se houvesse algo muito diferente do que você acabou de ver, né? Isso aí, de fato, você está viciado em estímulo e você é uma certa espécie de cracudo, né? Viciado aí em estímulos, em dopamina, qualquer hormônio que isso possa ter a ver, né? Mas então você fica uma pessoa com mente fraca, tá? Então por isso, né? Depois que você tem todo esse tipo de formatação da sua cabeça, né? Você não consegue mais prestar tanta atenção, né? E naturalmente você não vai conseguir ter essa agudeza de assistir uma aula e entender aquele conteúdo minimamente para conseguir depois estudar, né? Não bastante isso aí, às vezes as pessoas quando vão ter lazer, elas ainda têm lazer que demonstram, né, essa cabeça, o jeito que elas pensam e esse vício em estímulos, né? Então, quando a pessoa vai ouvir música, por exemplo,
ao invés de ouvir uma música minimamente clássica, né, e calma e apreciar a beleza da música, o que a pessoa faz? Ela vai numa balada e fica aquele tunts, 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 sem parar, né, por horas e horas, né, e a pessoa fica de alguma forma anestesiada. Então, se você só ouve isso, né, então e você acha qualquer outro tipo de música chata, né, na verdade você acha isso chato porque você se viciou em ter uma batida ali, quase tribal, para fazer você ter estímulos, né, e reações corporais, sem muitas vezes nem ouvir o que a letra, às vezes nem precisa de letra, né, prescinde esse elemento da música. Videogame também, eu gosto bastante de videogame, gostava bastante quando era adolescente, mas eu percebo que hoje em dia você não faz nada e você ganha vários e vários troféus e a sua tela começa a pipocar de vários prêmios que você ganhou. E antigamente você não tinha todo esse estímulo de prêmios fáceis e constantes para basicamente te adestrar e te manter ali naquele jogo, né? Além disso, tem, eu acho que o excesso de violência, né, também é uma coisa que, uma vez que está viciado em estímulos, eles são cada vez menos poderosos. E você, para estimular a pessoa, precisa de coisas cada vez mais explosivas, coloridas. E você então apela, né, ou para a violência ou para o apetite sexual. Né? Então você tem aquelas imagens, né, quase pornográficas às vezes e outras vezes séries. Né? Então, em geral, são coisas de extremo mau gosto e que são feitas para quem tem a cabeça fraca e que está viciado em estímulo e que para captar a tua atenção ele precisa colocar ali no episódio de 1 hora, né, algumas cenas de sexo explícito, uns peitos para cá, umas bundas para lá, e isso é o único jeito de te manter na tela com atenção. Tá? Então se você gosta desse tipo de entretenimento, né, seja esse tipo de música, tipo de jogo, ou conteúdos com violência e sexo desnecessários, né, você provavelmente está viciado em estímulos, né, e deve ter consultado seu celular algumas vezes nesses últimos minutos. Tudo bem? Então esse é o diagnóstico do problema, que de forma geral, se você se enquadra nesses sintomas aí, a gente precisa ter uma certa atenção para isso, você precisa de alguma forma se desintoxicar, né? Diminuir o ritmo, né? Ter métodos melhores de lazer e estudar de um modo que considere que você tem esses problemas até que você tenha isso de forma menos intensa. Tudo bem? Então, feito o diagnóstico, o que a gente pode fazer se a gente se enquadra nesse tipo de coisa? E eu falo isso de alguma forma como alguém que também sofre em algum grau disso, né, por estar bastante exposto a telas. Eu passo basicamente o dia inteiro na frente do computador, tendo estímulos e lidando com pessoas, né? Agora de maneira muito mais virtual do que presencial. Então, eu vou tentar dar algumas dicas que eu tento usar em algum grau quando eu vou estudar e quando eu vou trabalhar, certo? Então, primeira coisa, né, se você tem esse problema de consultar muito celular e você vai estudar por algumas horas na sua rotina, é importante que você se afaste das distrações. Então, que você, de preferência, desligue o celular e vai estudar por um tempo limitado. E depois você pode até se dar o luxo aí de consultar o seu celular uns minutinhos, né? Mas é que você se afaste dele e se afaste não só dele, como de qualquer outra fonte aí de distração. Sejam outras abas, sejam o celular, tablet, computador, pessoas conversando, que seja, né? Então, quando você for estudar, você se afaste dessas fontes de distração. Se você não quiser desligar o celular, você pode usar algum tipo de cronômetro, né? Um método que é bem famoso que eu vejo as pessoas falando é o método Pomodoro, né? Que intercala tempos de 20 ou 25 minutos com 5 de descanso. Isso aí pode ser uma coisa interessante. Ou simplesmente guardar no seu dia, né, um tempo, fazer alguma atividade e você coloca aquele forest. Vai criando uma florestinha, né? E você tem aquele tempo, e quanto mais tempo você fica concentrado, bloqueando as funções do celular, mais bonita fica a sua árvore, né? Eu basicamente uso isso como um cronômetro na hora de ler todos os dias de manhã. Então eu guardo uns 20 minutinhos ali para leituras espirituais, por exemplo. Eu guardo 20 minutos com a minha arvorezinha crescendo, né? E se eu tenho uma coisa mais fechadinha assim, eu também uso eventualmente o forest, que aí eu
mais para cronometrar e tem ali a minha estatística que cresce ali, tudo bem? Então, coisinha legal, um pouco gamificada, vocês podem ter outras opções. Se você tiver, comenta aqui embaixo, tá? Outro ponto que eu falei também, são as redes sociais. Então, em geral, a pessoa que está viciada em estímulo acaba querendo saber a vida de todo mundo e tudo que acontece na rede social você quer saber, né? Então, você fica bem viciado nisso. O que eu recomendo? Primeiro, que você deixe de seguir qualquer perfil ou página que não te agregue. Então, se você usar a rede social, use a seu favor. Então, use para manter contato com amigos reais, né, com familiares, né? Eu tenho família que mora em Fortaleza, então é muito bom para eu poder conversar com eles e acompanhar um pouco da vida deles, né? Parentes mais próximos, amigos de infância, enfim. Então, isso é interessante, mas use as redes sociais de forma a consumir conteúdo que te agrega, né? Então, professores de matemática, física, química, filosofia, você quer ir para alguma universidade, sei lá, o ITA, às vezes eu falo sobre o ITA, então você tem interesse em conhecer mais sobre o ITA, aí vale a pena talvez você me seguir, né? Se não te agrega em nada, deixa de me seguir que é menos coisa na sua timeline. E limitar o tamanho do tempo que você vai se dedicar a isso. Tudo bem? Outra coisa também, nessa questão da ansiedade e desse estouro de estímulos, né? Eu acho também tem um pouco de quanto informação você consome. Então, hoje as pessoas, elas estão muito querendo estar atualizadas, né? Então, no meu ensino médio, eu cheguei a ter, eu via em algumas grades de pré-vestibular, aulas de atualidades. Então, e as pessoas estavam ali sempre querendo saber da última novidade, em particular sobre temas pouco nobres, como, por exemplo, política. Então, saber qual foi a última treta entre o presidente, tribunais supremos, Congresso e quais as tramas políticas que estão desenrolando, né? Então, em geral, isso são coisas tão importantes em algum grau, é claro, mas não acredite se você estiver sempre lendo notícias e consumindo jornais toda hora, você vai estar se tornando alguém culto, tá? Então, você pode até reservar um tempinho do seu dia, sei lá, 10, 15 minutos, eu acho que é mais que suficiente para ler notícias, e mais que isso, você começa a consumir conteúdo desnecessário e pouco importante. Tá? Então, prefira, por exemplo, livros, né? Então, livros de política, sei lá, você está passando o dia todo lendo sobre política, mas você já leu Maquiavel, né? Você já leu Platão, a República de Platão, a Política de Aristóteles, né? Você já leu Tocqueville, enfim, então tem uma série de autores que falaram sobre isso, e esses livros são extremamente importantes, né? E as pessoas comentam e são chaves interpretativas para você entender o que acontece no seu dia a dia. Então, se você passa o seu dia inteiro lendo notícias e não vai para os livros, você não tem acesso aí a conhecimento, a conteúdo que tem valor perene. Enquanto o jornal, daqui a uma semana, essa confusão, essa treta, né, ou esses medos que às vezes você tem, né, do que pode acontecer, eles simplesmente evaporam. Né? Então, procure dar atenção ao que é perene. Então, isso aí, notícias com livros e também entre livros, né? E aquela videoaulazinha sobre aquele conteúdo específico. Né? Então procurem coisas mais amplas, né? Em especial, procurem ler mais. Então, se você não gosta de ler, se você sente sono quando você lê, então pare de ler, por exemplo, deitado e passe a ler sentado, né? Com luz, enfim. Mas se você sente tédio na hora de ler, é porque você também está extremamente mal acostumado com muito estímulo. Né? Então, esse tédio com leitura também é sintoma grave desse vício em estímulos. Eu acho que basicamente isso, né? E se você não lê, gente, você também não... você perde acesso a um canal onde você pode ter muita informação e ganhar muito conhecimento, né? Pare de ter pressa, pare de assistir vídeos no vez 2, ouça com mais atenção, certo? Quando você for ouvir alguém, quando você for assistir a alguma aula,
quando você for ouvir alguma música, certo? Então, você acha, sei lá, música clássica ruim? Para e ouve um pouco, sei lá, uma sinfonia do Beethoven, uma sinfonia do Mozart. Ouve cada instrumento, vê o que eles estão entrando, como eles estão entrando, qual que é o título daquela música, qual que é aquele estilo musical, né? Que elementos tem isso. Ouve a melodia, ouve a harmonia, né? Percebe o ritmo. Então, então tem algo ali que você pode ouvir com atenção. Então desenvolva essa capacidade de prestar atenção a algo e se concentrar em alguma coisa, não só no seu tempo de estudo ou trabalho, mas também tendo lazeres que estimulem essa capacidade, tá? Porque você é uma única pessoa e o que você gasta no seu lazer, né, no seu tempo livre, isso aí também te influencia e te torna uma pessoa melhor ou pior, né? Além disso que eu falei de música, gasta um pouco de tempo na natureza, olhando formiguinhas passar, olhando bichos, fazendo uma caminhada, gastando tempo conversando com alguém, com seu filho, com sua mãe, né? Gasta um tempo com pessoas, né? Sem ser essa coisa toda na tela e você sozinho ali, consumindo de maneira egoísta, né? Informação sem parar. Então, gasta um pouco de tempo com outras pessoas, certo? Então esse é o meu recado, um pouco sobre o diagnóstico do problema aí de vício em estímulos, algumas recomendações de como você pode lidar com isso, certo? Tem alguns livros que tratam sobre esse assunto, eu vou trazer dois, né, que na verdade são duas coleções. Um deles é Aprendendo Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi. Tá? Então essa é uma leitura muito rápida, e se você olhou toda essa descrição que eu falei de viciado em estímulos, isso aqui é um primeiro livro para tentar te ensinar a estudar. Ele é professor de cursinho, né? Ele já faleceu, mas ele foi professor de cursinho, então é alguém que de fato está se preocupando em te ajudar a estudar de maneira eficiente e te afastar desse vício aí de telas. Tá? Então, um pouco para estudante pensando no vestibular, alguma prova, né? Que precisa estruturar a cabeça para poder estudar melhor. Esse livro aí vai ser interessante. Tem várias figuras e caixas altas, né? Então, realmente um material aí interessante para quem precisa fazer aquela reabilitação e desintoxicação. Tudo bem? Ele tem mais... esse aqui é o primeiro livro para o estudante. Tem um segundo sobre pais, um terceiro sobre professores e um quarto focado mais em concursos, né? São todos livros muito rápidos de ler. Deve ter gente que tranquilamente leia em uma sentada. Outro livro também, eu peguei esse Educar na Realidade, da Catherine Lecuyer, né? Se eu não me engano, ela é espanhola, ela vive em Barcelona, nasceu no Canadá. Esse livro aqui é focado principalmente nessa questão de novas tecnologias e como inserir isso na educação, né? Então é uma leitura muito interessante para principalmente pais e educadores, né? Mas é claro, se você é jovem, você pode ler também sem problemas. Esse aqui é o segundo livro, de alguma forma complementa o primeiro livro dela, que é o Educar na Curiosidade. Esse livro aqui, tudo bem? E também os do Pierluigi, os outros três livros estão aqui embaixo, mas eu não vou pegar agora. Então ficam essas duas leituras, né? Sobre novas tecnologias, efeito de telas no aprendizado, né? Então, esses aí são as minhas contribuições nesse tema aí, sobre esse problema de vício em estímulos e algumas coisas que você pode fazer para tentar se tratar um pouco mais e lidar um pouco melhor e diminuir esse problema que você possa eventualmente ter. Bom, espero ter ajudado. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Se você gostou do conteúdo, curte aqui o vídeo, compartilha com os amigos, tá? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau, tchau.